Olá, meu nome é Eunice Maria. O tema da minha pesquisa é Análise da metodologia dos professores de artes no Colégio Estadual Dona Lemes do Prado, do ensino médio de 2012 a 2015. Como que esses professores estão ministrando a aula? Qual é a importância da metodologia para os professores? O que se entende por metodologia? São alguns pontos do meu trabalho. O ensino de artes, assim como qualquer outra disciplina, depende muito da postura e das propostas trazidas pelo professor para a sala de aula. Isto porque metodologia enfadonhas e repetitivas muitas vezes acabam por afastar os alunos do processo de ensino e aprendizagem. Ao contrário, porém, metodologias diversificadas, condizentes com o grupo de alunos e suas características podem possibilitar tanto maior interesse do aluno, como também uma aprendizagem mais efetiva. Quando se fala em ensino de arte, é preciso considerar que o mesmo passou por diferentes etapas no Brasil. Desde o ensino tradicionalista, que enfocava o simples conhecimento e observação das diversas formas de artes, até propostas mais atuais, que tentam levar o aluno ao contato direto com essa arte, enfocando suas diversidades e a importância de compreendê-las como uma forma de compreensão do homem no tempo e no espaço. Sendo assim, essa discussão e análise sobre as metodologias utilizadas no ensino de artes e, a partir daí, também o olhar sobre o ensino da arte nas instituições de ensino se justificam no sentido de que é preciso discutir o ensino de artes nas escolas brasileiras. Em especial, porque muitas vezes ele não é encarado com real seriedade e importância que tem para a formação da identidade sociocultural do aluno. Portanto, é preciso que seja analisada a realidade das instituições para a atuação profissional, assim como dos métodos que têm sido utilizados nas instituições e os resultados alcançados pelos mesmos. O objetivo dessa pesquisa é analisar as metodologias pelos professores de artes no Colégio Estadual Dona Lemes do Prado, em São Miguel do Passa Quatro. Essa discussão perpassa, porém, analisar questões como a construção da experiência do professor, da identidade que envolve as artes, assim como do próprio histórico dessa disciplina dentro do ensino brasileiro. Propõe-se responder problemáticas como: quais as metodologias utilizadas pelos professores de artes no Colégio Estadual Dona Lemes do Prado, em São Miguel do Passa Quatro? Como esses profissionais compreendem a importância da escolha das metodologias para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem? Quais as dificuldades têm sido encontradas nesse ensino? Quais os resultados positivos alcançados? Como recursos metodológicos para a realização da pesquisa, foram realizadas discussões bibliográficas que tiveram respaldo em autores de livros e artigos da internet que discutem a questão do ensino de artes, as metodologias utilizadas, a construção da experiência, identidade, dentre outras questões. Em um segundo momento, após a construção deste referencial teórico, recorreu-se ao PPP, Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Dona Lemes do Prado, como uma forma de caracterizar e conhecer melhor a instituição. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo na referida instituição e assim foram aplicados questionários aos professores de artes de maneira a compreender sua visão sobre as metodologias utilizadas nessa disciplina.
as dificuldades encontradas, assim como os resultados obtidos. O primeiro tópico do meu trabalho, após a introdução, é o ensino de arte, alguns aspectos históricos. A compreensão do ensino de artes na atualidade perpassa pelo conhecimento de sua história dentro do ensino brasileiro. Antes, porém, é preciso destacar que a arte faz parte da cultura de um povo, esta que envolve o complexo de valores, costumes, crenças e políticas que constituem o modo de vida de um grupo específico. Este conceito é de Eagleton, 2005, página 55. Portanto, representa aquilo que o homem produz dentro do espaço e do tempo, diferenciando povos, caracterizando-se e demonstrando suas diversidades. Assim compreendemos que o contato com os elementos que compõem a cultura auxilia na formação da identidade de toda e qualquer pessoa, e assim compreende-se que a identidade é um significado cultural e socialmente atribuído, não sendo fixa, estável, coerente, unificada, permanente, tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica e transcendental. Segundo Silvia, 2000, página 97. Portanto, sempre que o indivíduo é colocado em contato com a arte, ele também está construindo sua identidade, seja ela individual ou em grupo. Isto porque cada povo e sociedade tem suas próprias formas de expressão artísticas e que diferencia cada povo e espaço. Para Barbosa, 2003, as concepções de ensino de arte na atualidade são muito influenciadas por John Dewey, que foram intensamente divulgadas por Anísio Teixeira, que foi seu aluno do Teachers College da Columbia University. De acordo com a autora, Barbosa 2003, Anísio foi um dos maiores modernizadores da educação brasileira, sendo ainda de grande destaque no movimento Escola Nova em 1930. A partir das concepções de Dewey, a arte passou a ser vista como um processo de experiência consumatória, onde acredita-se que a experiência não seja um estágio final. E nessa percepção, outro autor de destaque foi Carneiro Leão. Nesse contexto, utiliza-se a arte para ajudar as crianças a aprenderem outras áreas do estudo, onde, por exemplo, estudava-se os elementos da natureza e posteriormente podia-se a criança para desenhar. Segundo Barbosa, 2003, essa citação é de Barbosa, 2003. Esta linha de trabalho foi também muito explorada na Escola Regional de Meriti, Rio de Janeiro, um dos modelos da Escola Nova. A prática de colocar arte, desenho, colagem, modelagem e etc. No final de uma experiência, ligando-se a ela através de conteúdo, vem sendo utilizada ainda hoje na escola do primeiro grau no Brasil, está baseada na ideia de que a arte pode ajudar a compreensão dos conceitos, porque há elementos afetivos na cognição que são por ela modelizados. Ou seja, assim compreendemos que a arte é vista como uma ferramenta capaz de auxiliar o aluno no processo de fixação de sua aprendizagem. Antes de prosseguir essa contextualização histórica, é preciso considerar que, quando analisa-se o conceito de experiência, cita-se como a mesma deve ser compreendida à luz das metodologias que o professor utiliza em sala de aula, pois é em sua prática profissional que o professor aprende a olhar os alunos, a compreender suas necessidades e, acima de tudo, a saber selecionar e a produzir metodologias que sejam condizentes com suas necessidades
e com que a disciplina propõe-se a oferecer ao aluno. Nesse sentido, Russell considera que as experiências Apud Gaspar e My Food 2015, página 25, citação, considera que as experiências mais básicas desse mundo tornam-se substrato para a elaboração de toda a ordem de experiência. Analisando a citação de Russell, a construção dessa experiência é algo que mostra-se aberto ao desconhecimento. Isto porque envolve tanto a passividade do sujeito que sofre o impacto e as consequências do mundo e da sociedade onde vive, quanto também sua capacidade de agir sobre esse meio, construindo sua própria autonomia e desenvolvendo suas experiências. Na década de 1930, as primeiras escolas começam a se especializar para trabalhar a arte com crianças e adolescentes, tornando essa disciplina também uma atividade extracurricular. Esse processo deu origem à Escola Brasileira de Arte, dirigida por Teodoro Braga, em São Paulo. Nessa instituição, as crianças de 8 a 14 anos podiam estudar, de forma gratuita, música, desenho e pintura. De acordo com Barbosa, 2003, de 1937 a 1945, o Brasil vivia o período da ditadura. E com isso, a escola também sofreu profundos efeitos, principalmente porque invasões tornaram-se ainda mais difíceis de serem realizadas, o que, segundo a Barbosa 2003, página 2, citação, entravou o desenvolvimento da arte-educação e solidificou alguns procedimentos, como o desenho geométrico na escola secundária e na escola primária, o desenho pedagógico e a cópia de estampas usadas para as aulas de composição e língua portuguesa. Com essa citação, podemos compreender que esse processo ficou conhecido como pedagogização da arte na escola. Com o Estado Novo, a arte passou a ser vista de forma diferenciada, principalmente a partir de estudiosos e teóricos que pregavam seu uso para a liberação emocional. Tal processo deu origem a várias ateliês para crianças em várias cidades do Brasil. Estes dirigidos por artistas que buscavam trabalhar com as crianças e fazer com que as mesmas se expressem de maneira livre, sem que houvesse interferência do adulto nesse processo. Isso segundo Barbosa 2003. Em 1948, Lúcio Costa foi chamado pelo governo para elaborar um programa de desenho da escola secundária, e nele foi vista uma grande preocupação com a articulação entre o desenho, da criação e da técnica, e promover a desarticulação da identificação de arte e natureza, levando a experiência a ligar-se ao artefato. Foi somente em 1958, porém, que esse programa começou a trazer influências ao ensino de artes no país. Isto porque, segundo Barbosa 2003, página 2, citação, neste ano, uma lei federal permitiu e regulamentou a criação de classes experimentais. As experiências escolares surgidas nesta época visavam, sobretudo, investigar a alternativa, experimentando variáveis para os currículos e programas determinados, como norma geral pelo Ministério da Educação.
A presença da arte nos currículos experimentais foi a tônica geral. Desta forma, compreendemos que instituições como o Colégio Andrews, Rio de Janeiro, Colégio de Aplicação, anexo às faculdades de educação no Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná, Colégio Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Escolas Parque, Salvador, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Bahia, Escola Guatemala, Rio de Janeiro, SESI, Pernambuco, Ginásios Vocacionais, São Paulo, Colégio Souza Leão, Rio de Janeiro, Escola Ulisses Pernambucano, Recife, dentre tantas outras, trouxeram importante experiência com o trabalho da arte na escola. Desculpa. Nas classes experimentais, o ensino de arte envolvia a exploração de uma variedade técnica de pintura, desenho, impressão e etc. Acredita-se que era necessário que o aluno tivesse contato com materiais e técnicas envolvidas com a arte, e para isso era preciso também respeitar as etapas de evolução gráfica das crianças. Isso segundo Barbosa, 2003. A década de 1960 e 1970 foi marcada pela publicação de alguns livros de escritores brasileiros referente ao ensino de artes, mas todos muito descritivos. Nas escolas, os trabalhos envolviam as técnicas que utilizavam lápis de cera e anilina, lápis cera e barsol, desenho de olhos fechados, impressão, pintura de dedo, mosaico de papel, recorte e colagem coletiva sobre papel preto, carimbo de batata, bordado, desenho raspado, desenho de giz molhado, dentre outros. Isso segundo Barbosa, 2003. Segundo Barbosa, 2003, em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases trouxe o fim da uniformização dos programas escolares. E com isso, muitas experiências educativas que haviam sido desenvolvidas por volta de 1958 tiveram continuidade, introduzindo a arte na escola comum de maneira mais extensiva. Porém, essa proposta não conseguiu muitos adeptos. Com o golpe militar de 1964, as escolas experimentais e até mesmo as de educação infantil foram fechadas. E com isto, o ensino de arte nas escolas simplificou-se ao uso de desenhos que referiam-se às concepções cívicas, religiosas e outras festas. De acordo com Barbosa, 2003, nas escolas secundárias públicas continuou a predominar o desenho geométrico com conteúdo quase idêntico ao do Código Epitácio Pessoa, em 1901. Já Azevedo, 1997, afirma que durante a década de 1970, o ensino de arte ganhou novas discussões, principalmente porque tornou-se uma questão socialmente problematizada, com muita literatura educacional sendo escrita, trabalhando diversas questões dentro desse ensino, o que tornou ampla a reflexão sobre o campo que ficou conhecido como arte-educação. A reforma educacional que ocorreu em 1971 trouxe um novo conceito de ensino de arte, a prática da polivalência, e a partir daí propunha-se o ensino conjunto por um mesmo professor, da primeira à oitava série de primeiro grau,
para as artes plásticas, a música e a artes cênicas, teatro e dança. Nessa mesma década, por volta de 1973, foram criados os cursos de licenciatura em Educação Artística com duração de 2 anos, cujo intuito era a preparação de professores polivalentes. Barbosa 2003, página 4, faz uma crítica dizendo que, citação, entretanto, poucos estados desenvolveram um trabalho de preparação de professores para aplicar e estender as normas gerais e as atividades sugeridas nos guias curriculares. Por outro lado, a maioria dos guias apresenta um defeito fundamental, a dissociação entre objetivos e métodos, que dificulta o fluxo de entendimento intraprojeto da ação. Há, porém, de se destacar o trabalho. Desta citação, podemos compreender que há, porém, de se destacar o trabalho feito nas secretarias de Estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que promoveram a reciclagem e o atendimento de professores de educação artística. Mesmo assim, o ensino de artes passava por profundas dificuldades que Barbosa 2003 chamou de estado de indigência que levou o MEC a criar o PRODEARTE, Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte e Educação, cujo objetivo era trabalhar com a realidade da comunidade dentro da escola, melhorando assim a educação artística oferecida pelas instituições, enriquecendo a experiência criadora de professores e alunos e o contato de alunos com artistas locais. Na década de 1980, foram as propostas educativas desenvolvidas no Museu de Arte Contemporânea e na Universidade de São Paulo, as que mais se destacaram, principalmente ao oferecer a proposta triangular de ensino de artes, que é descrita por Ana May Barbosa no livro Ano 1998, página 35. A proposta triangular deriva de uma dupla triangulação. A primeira é de natureza epistemológica, ao designar aos componentes do ensino-aprendizagem por 3 ações mentalmente e sensorialmente básicas, quais sejam criação, fazer artístico, leitura da obra de arte e contextualização. A segunda triangulação está na gênese da própria sistematização, originada em uma tríplice influência na declutinação de 3 abordagens epistemológicas: as escuelas ao aires livre mexicana, o critical study inglês e o movimento de apreciação estética aliado ao discipline-based Art Education americano. Desta citação, nota-se que a proposta de ensino da atualidade busca um aluno que, mais do que ter contato com várias formas de arte, a compreende em seu contexto histórico e sociocultural, pois toda arte tem sua origem, faz parte de um povo e de uma cultura. E isso não pode ser negligenciado na escola, tratando-a como algo aleatório e sem maior importância, como se fosse apenas um passatempo para a sala de aula. Segundo Silva e Araújo, 2015, consideram que a arte-educação tem se tornado cada dia mais um campo de conhecimento empírico conceitual, que agrega diferentes enfoques com linhas diferenciadas de atuação, estudo e pesquisa, que envolve a formação do professor para ensinar arte, a história dessa disciplina e da arte como um todo no Brasil, o ensino da arte dentro da escola e também fora dela, entre outros aspectos.
Na atualidade, Barbosa 2003 afirma que há a busca de desenvolvimento da abordagem triangular, onde busca-se o trabalho com a imagem, sua decodificação e a interpretação na sala de aula, onde a expressividade esteja constantemente presente. Mesmo assim, citação: a educação bancária de que Paulo Freire falava ronda a arte-educação hoje no Brasil. Isso segundo Barbosa, 2003, página 6. Ou seja, há pouco trabalho livre, engajado culturalmente e dentro da realidade do aluno, e muita imposição de ideias e de valores culturais expressos na arte. É diante de tal fato que propõe-se analisar as metodologias utilizadas pelos professores do Colégio Estadual Donias Lemes do Prado. O segundo tópico do meu trabalho é a Escola Campo. O Colégio Estadual Donias Lemes do Prado situa-se na Avenida Alcides Pereira de Castro, número 240, centro, em São Miguel do Passa Quatro. Atualmente está sendo gerida pela diretora Oneide Maria de Godoy e pelo vice-diretor Márcio Pereira Mello. O Colégio Estadual Donias Lemes do Prado funciona nos turnos matutino e noturno, oferecendo a educação básica, segunda fase, nos níveis ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e ensino médio, do primeiro à terceira série, em regime seriado, com atendimento universalizado e atendimento à inclusão. No final de 2009, foi implantada pela SEDUC a Sala de Recursos Multifuncionais do Programa Inclusão para melhor atender aos alunos portadores de necessidades especiais, tanto no turno em que se estudam quanto no contraturno, no qual participam de reforços com as professoras de apoio e professora de atendimento educacional especializado, a EE. A escola objeto do presente em seu PPP, foi criada legalmente ainda quando São Miguel do Passa Quatro era distrito de Silvânia. Lei de Criação número 8.408, de 19 de janeiro de 1978, com o nome Escola Estadual Graciano José da Silva. Há registros da existência da escola a partir de 1945, tendo como professor Adonias Lemes do Prado. A autorização para o funcionamento da escola se deu em 3 de 5 de 1979, pela Resolução número 084 do Conselho Estadual de Educação. O ensino médio é ministrado nessa escola em regime de não profissionalização. Foi autorizado pela Portaria número 03 de 87, de 14 de 1 de 87. A sua implantação foi gradativa, registrada em 1987 apenas pelo primeiro ano e 1988 o segundo ano, e completando o curso terceiro ano em 1989. Em 1989, o nome da escola foi alterada de Escola Graciano José da Silva para Colégio Estadual Donias Lemes do Prado. Uma homenagem justa, já que Adonias Lemes do Prado foi quem fundou a primeira escola em São Miguel do Passa Quatro e foi também o primeiro professor nos anos de 1945 a 1951. A residência do senhor Adonias Lemes do Adonias era a própria escola, e seu esforço para ensinar as pessoas era sincero e admirado por todos os cidadãos. Nasceu em 15 de novembro de 1925 em Silvânia, filho de João do Prado e Dolores Mercedes Campos. Foi aluno do ginásio Anchieta de Silvânia, onde concluiu o curso ginasial. De São Miguel do Passa Quatro, Adonias voltou para Silvânia, chamado
para exercer as funções de inspetor escolar e tesoureiro da prefeitura. Em 1957 foi exator estadual e em 1959 assumiu o cargo de prefeito municipal, mandato que exerceu até 1961. Em reconhecimento ao seu trabalho pioneiro no setor da educação, tão logo ocorreu a instalação do município, a Câmara Municipal solicitou à Assembleia Legislativa a mudança do nome da escola local, através da lei, dando à Escola Estadual de Primeiro Grau Graciano José da Silva o nome do Colégio Estadual Dona Lemes do Prado, no qual fui atendida prontamente. Esta mudança de nome se deu pela Lei 10.780, de 24 de 5 de 89, conforme Diário Oficial 5 de 6 de 1989. Hoje, 2015, o Colégio Estadual Dona Lemes do Prado ministra educação básica, ensino fundamental de 6º ao 9º ano e ensino médio de 1ª a 3ª série, sendo que todas as séries trabalham vinculadas à integração e inclusão. O Colégio Estadual Dona Lemes do Prado atende todo o município, sendo a única escola da cidade que oferece ensino médio. Desta forma, mais de 30% dos alunos são moradores da zona rural e, em sua maioria, frequentam o turno matutino. Possui uma área total de 9.968,49 metros quadrados, sendo que 1.414,421 metros quadrados de área construída, 795,59 metros quadrados de um bosque com plantas nativas frutíferas e 7.760,475 metros quadrados de área livre. Área esta toda destinada à formação de um cidadão consciente, criativo, crítico da realidade em que vive e que busque intervir solidariamente nessa realidade, respeitando valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Para que este objetivo seja atingido, é necessário que a instituição se direcione, organize, reflita e busque parceria tanto dentro como fora da escola. É preciso que a escola envolva todos os segmentos da comunidade escolar nesse processo. Agora, o próximo tópico da minha pesquisa é as experiências do Arte Educadores no Colégio Estadual Adonias Lemes do Prado. Como está sendo a experiência destes professores? O conhecimento e a compreensão sobre as metodologias utilizadas pelos professores de artes no Colégio Estadual Adonias Lemes do Prado foi possível a partir da aplicação de um questionário aos professores. Foram 4 profissionais os que responderam as perguntas, sendo que estes foram responsáveis por ministrar a disciplina de artes no 1º, 2º e 3º anos do ensino médio entre o período de 2012 a 2015. Foram feitas 4 indagações principais aos professores, como uma forma de entender o que os mesmos compreendem como metodologia. Os tipos de metodologias que foram utilizadas no ensino de artes, os resultados alcançados e as dificuldades diante do processo ensino-aprendizagem dessa disciplina. Inicialmente, é preciso enfocar que, segundo Silva e Araújo 2005, consideram que a prática do ensino de artes na escola, vários recursos metodológicos têm sido utilizados, como a produção de desenho, pinturas, atividades artísticas livres, realização de dramatizações didáticas, canto, apresentação de atividades artísticas encenadas pelos alunos ou assistidas por eles, realização de jogos teatrais e dramáticos, ensino de formas diferenciadas de desenho, leitura e releitura de obras de grandes artistas,
artistas, pesquisa sobre as formas de artes e sobre artistas famosos, dentre outros. Sendo assim, os autores estabelecem que Silva e Araújo, 2015, página 2, citação. A nossa compreensão é de que por trás de cada atividade desta existe, respectivamente, uma concepção de ensino de arte, que teve sua origem ao longo da trajetória histórica da arte-educação no Brasil, pois estas são práticas que historiadores vêm se afirmando e se cristalizando na educação escolar. Com essa citação, fica evidente que cada escolha do professor deve ser algo condizente com a realidade dos alunos e com as propostas de ensino que a disciplina tem, sempre buscando desenvolver a capacidade crítica e a autonomia desse aluno, para que ele saiba compreender o que é arte em suas diversas formas de manifestações. A primeira questão perguntou aos professores foi: o que, em sua opinião, são metodologias? E de que formas as mesmas são responsáveis pelo sucesso ou fracasso do processo de ensino-aprendizagem? De acordo com o professor 1, metodologia são processos, os meios que utilizamos para apresentar determinado conteúdo aos alunos. Para o professor 2, elas envolvem os métodos ou etapas que existem dentro do processo de ensino e aprendizagem, sendo definidas no plano de aula e avaliados após cada aula, quando observamos se os alunos aprenderam ou não. A professora 3 enfoca que são métodos utilizados dentro de uma sala de uma aula e os mesmos estão diretamente ligados ao sucesso ou fracasso do processo ensino-aprendizagem, pois precisam levar em consideração as características dos alunos e do nível de ensino que pertencem. A mesma visão é defendida pela professora 4, que observa as metodologias são as formas de atividades propostas que os professores escolhem e avaliam para o trabalho de cada conteúdo, e enfatiza ainda, segundo a professora 4. Se há uma escolha errada, poderá haver maiores dificuldades de aprendizagem. Ao contrário, porém, se o professor conhece seus alunos e utiliza atividades diferenciadas para trabalhar os temas, ele consegue sua atenção e potencializa sua aprendizagem. Fica evidente que, em geral, os professores compreendem tanto o que são metodologias como a importância de sua seleção e avaliação diante do sucesso ou fracasso do professor de ensino-aprendizagem. Na segunda questão, foi indagado aos professores quais os tipos de metodologias são utilizados por eles em sala de aula, nas aulas de arte. De acordo com o professor 1, no período em que trabalhei com a disciplina de arte, minha maior preocupação era democratizar a cultura em sala de aula, e por isso tentava utilizar atividades, textos, a internet, entre outras propostas para trabalhar diferentes formas de artes. O professor 1 ainda enfoca que há alguns anos atrás havia apenas a simples exposição de formas de artes para o aluno, sem nenhum tipo de contextualização ou interação com as formas de artes, o que promovia um conhecimento, segundo ele, totalmente descontextualizado da realidade do aluno. Já o professor 2 cita que há constante uso de livros e textos teóricos, uma vez que considera de suma importância na aprendizagem dos alunos, mas que também há a presença de prática de arte na escola, principalmente através dos projetos pedagógicos,
onde trabalhamos a dança, o folclore e a cultura local. Promovemos oficinas de artes, trabalhamos muito com desenhos livres, música, entre outras questões. Diante dessa proposta, Henriques 2006, página 27, considera que, citação, a escola é frequentemente constituída segundo um modelo quase prisional, muros altos, fechados, uma arquitetura que não é a arquitetura do espaço aberto de uma verdadeira república. Nós estamos falando da possibilidade de romper esses muros e permitir que essa ideia de fronteira seja desmontada em nome da virtuosidade que surge de uma agente transdisciplinar. Isto, evidentemente, não vai de encontro à disciplina, ou aos saberes fortes das disciplinas, ou aos valores centrais do mérito. O que entendemos é que esses saberes das disciplinas precisam dialogar com os saberes locais, e assim eliminar fronteiras e mostrar flexibilidade. Trabalhar o cotidiano do aluno faz com que ele se aproxime mais da escola e do processo de ensino-aprendizagem, conhecendo sua cultura, as formas de artes e expressão que nela existem, sabendo dialogar com outras formas de artes, mesmo com as quais não tem contato direto. A professora 3 e 4 citaram as mesmas metodologias e giraram em torno do uso da internet para conhecimento de obras, presença de artistas locais na escola, no trabalho com artesanato, música, dança, dentre outras propostas. A professora 4 enfoca que toda metodologia utilizada tem sido buscada para que o aluno participe da produção do conhecimento e que não seja um mero espectador, esperando respostas prontas do professor. Esse tipo de situação, criticada pela professora, sempre foi comum no ensino de artes, como demonstra Moura, 2007, página 12. Citação: de todas as experiências que vivenciei, podem ser resumidas em duas situações. Ou o profissional fornecia um excesso de informações históricas, as quais não assimilava, ou tentava explicar a obra. Essa ação muito me incomodava. Portanto, a análise da citação, é preciso que o aluno faça suas próprias análises e interpretações, assim como busque informações para compreender aquela forma de arte, sem imposições, de forma que o professor atue como orientador. A terceira e a quarta questão está sendo em análise. Gostaria de agradecer, professor, as suas contribuições estão sendo de suma importância. Eu mandei o trabalho para o senhor por e-mail. Gostaria que o senhor analisasse o trabalho que eu mandei por e-mail. Ficaria muito grata. Que o senhor tenha um bom fim de semana, uma boa semana, bons dias de férias. Grande abraço e conto com o senhor. Tenho certeza que com as suas orientações, meu trabalho irá melhorar muito, porque eu necessito muito das suas orientações. Grande abraço, Rita.